Olá e boas-vindas a quem acompanha a nossa análise profunda de hoje. É um prazer enorme ter a companhia de cada pessoa que nos escuta para mais uma daquelas nossas explorações, sabe? Aquelas onde a gente pega ideias bem complexas e tenta entender o que realmente está por trás delas. Com certeza. E o tema de hoje é, algo que definitivamente não passa despercebido nas discussões atuais. Exato. Nós vamos mergulhar no primeiro capítulo do livro Matadoras de Dragões, que foi escrito por Danny Silk. O capítulo de abertura tem um título excelente, bem cinematográfico, chamado Aqui há Dragões. E a nossa missão com essa exploração é bem específica, né? Sim, a ideia é mapear os argumentos do texto. Isso. Queremos desempacotar a perspectiva que o autor traz sobre o que ele enxerga como uma grande crise da atual masculinidade no mundo ocidental contemporâneo. Nós vamos analisar o que ele aponta como as raízes culturais desse problema e, na sequência, entender as soluções que ele propõe, que, segundo o texto, são fundamentadas em uma visão tradicional e fortemente alinhada aos valores judaico-cristãos. E antes da gente começar a destrinchar o conteúdo de fato, acho que vale a pena alinhar as expectativas aqui. Ah, sem dúvida, é fundamental. Porque o material que vamos dissecar hoje entra em temas socioculturais que são, por natureza, intensamente debatidos. O autor fala sobre feminismo, critica a desconstrução de papéis de gênero, menciona questões de família, moralidade e aborto. E a nossa missão aqui como guias dessa análise não é tomar partido. Perfeito. Não vamos julgar se a premissa dele está certa ou errada, nem endossar ou criticar essas visões. Nosso objetivo é simplesmente ler o mapa que ele desenhou e expor a tese com o máximo de clareza, para que a nossa audiência saia daqui com uma compreensão completa dos argumentos que estão lá no material original. Perfeito, trata está feito então. Vamos olhar para o texto com a lente de quem quer entender a obra, então vamos desempacotar isso. Vamos lá. O autor começa o livro não com estatísticas chatas, mas com uma metáfora visualmente muito poderosa que ele tira direto do universo de O Senhor dos Anéis. Aquela parte do rei Théoden, certo? Exatamente. Ele resgata a história do rei Théoden, do reino de Rohan, lá do livro As Duas Torres. O texto descreve vividamente como esse rei que liderava um povo de uma cultura guerreira e muito nobre acaba caindo sobre o feitiço de um mago maligno. E a imagem que o livro constrói é desoladora. É uma imagem de decadência, né? Sim. Sob esse encantamento, Théoden se torna impotente, apático, fisicamente decrépito ali no trono. Ele parece um homem cego, totalmente convencido pelas mentiras sussurradas no ouvido dele de que a ameaça do inimigo lá fora não era problema dele, de que a melhor postura seria não se envolver e ficar na sua bolha. Até que a situação muda de figura. Isso dura até o momento em que Gandalf entra no salão, quebra esse encanto e permite que o rei acorde daquele estupor, que ele recupere a coragem e volte a liderar seu povo. O que é fascinante aqui é o paralelo direto que o autor traça a partir dessa imagem da literatura fantástica. Segundo Silk, os homens do Ocidente na atualidade caíram sob um encantamento idêntico ao do rei Théoden. Um estupor moderno, de certa forma. Exato. Na visão do livro, os homens modernos foram mental e espiritualmente enfraquecidos, anestesiados. E o que seria esse feitiço hoje, segundo ele? Uma combinação de entretenimento constante, consumo de pornografia e uma busca incessante por confortos materiais. O sofá confortável virou armadilha. É bem por aí. O autor argumenta que, enquanto os homens estão nesse estupor confortáveis em seus sofás, o mundo ao redor deles está desmoronando, sendo tomado por adversários da civilização. E a crítica dele não para no indivíduo que está lá no sofá. Ele aponta o dedo diretamente para a cultura moderna como a grande conjuradora desse feitiço todo. Sim, o texto é bastante incisivo ao argumentar que a cultura moderna elegeu o patriarcado como o grande bode expiatório para todos os males sociais. Uma inversão de valores na visão dele. Na perspectiva do autor, houve uma espécie de campanha cultural que convenceu os homens de que suas virtudes masculinas clássicas são não apenas desnecessárias, mas tóxicas. Como resultado, o texto afirma que a sociedade exigiu que os homens abrissem mão de sua força e de seus papéis tradicionais. E, segundo a tese do Silk, as consequências de tirar os homens de papéis de liderança e responsabilidade têm sido catastróficas. Gerando aquela cascata de problemas, né? Famílias desestruturadas, ausência paterna,
crises de saúde mental. Exatamente isso que o texto aponta. O que nos leva à grande pergunta da nossa conversa de hoje. Como o autor explica essa transição? O que exatamente mudou na sociedade para chegarmos a esse estado de letargia coletiva? Ele tem uma teoria bem estruturada para isso. Sim, ele introduz a ideia de que o Ocidente passou por um vasto experimento de desconstrução cultural. E ele divide esse experimento em três grandes áreas, ou pilares. Para começar, ele fala sobre a desconstrução da própria essência do papel masculino. E para embasar essa ideia, o autor recorre à antropologia. Ele cita o David D. Gilmore, que escreveu o livro Masculinidade e Informação. O argumento central aqui, que o texto adota, é que a masculinidade não é apenas um fenômeno biológico, mas uma estrutura profunda. Espera, estrutura profunda soa como um termo bem acadêmico. Trazendo isso para o dia a dia, o que o autor está dizendo que isso significa na prática? Pense numa estrutura profunda como uma planta arquitetônica básica que se repete em diferentes edifícios, não importa o país ou o clima. Entendi. Uma base universal. Gilmore e, por extensão, o autor defendem que em praticamente todas as culturas humanas documentadas existe uma base comportamental esperada do homem adulto. E essa base é focada em três funções primordiais: gerar filhos, prover o sustento e proteger a família e a comunidade. E a crítica dele à modernidade entra exatamente aí, certo? Correto. Na visão de Silk, a cultura moderna tentou apagar essa planta arquitetônica, tratando esse papel do homem como se fosse apenas uma invenção social arbitrária que pode ser descartada a qualquer momento. Ele contesta isso totalmente. Entendido. Isso nos leva a um desdobramento que o autor faz sobre a base moral dessa estrutura, que é o segundo pilar e um ponto central na tese dele. Ele aponta para o afastamento da moralidade judaico-cristã. Um ponto bem sensível do livro. Sim, o texto volta lá no livro de Gênesis para explicar o que os teólogos chamam de mandato cultural. A ideia de que o homem foi encarregado, desde o princípio, de cuidar e guardar o jardim. Não era apenas sobreviver, mas cultivar a ordem e proteger aquele espaço contra o caos. É neste momento que o autor apresenta sua visão mais contundente sobre as mudanças sociais das últimas décadas. Mantendo nosso compromisso de analisar o texto com neutralidade, é importante destacar o argumento dele de que ferramentas da vida contemporânea operaram uma ruptura pesada. Ele lista algumas ferramentas bem específicas, né? Sim, ele cita especificamente o controle de natalidade, a legalização do aborto em várias partes do mundo e as leis que facilitaram o divórcio. Segundo a perspectiva do livro, esses fatores socioculturais agiram para separar elementos que historicamente eram indissociáveis: o sexo, o casamento e a procriação. E qual seria a consequência dessa separação na visão dele? Para o autor, essa separação permitiu que os homens se desvinculassem das consequências de suas ações. Isso acabou desconstruindo a família. E no universo de valores defendido pelo autor, a família sempre foi o epicentro da responsabilidade masculina. Mas como isso se reflete na prática, na forma como as crianças, especificamente os meninos, estão crescendo hoje? Porque esse é o terceiro pilar dele. O autor nota uma diferença crucial apontada na literatura sobre a criação de meninos e meninas. Essa parte é muito interessante. O texto argumenta que a sociedade não diz a uma menina para ser mulher da mesma forma que, historicamente, exige que um menino seja homem. Para os meninos, a masculinidade é retratada como um estado que não é automático, precisa ser conquistado. Os meninos precisam realizar um rito de passagem, um grande feito de coragem para romper o vínculo de dependência infantil com as mães e entrar no mundo real. E o autor cruza essa necessidade histórica de ritos de passagem com a realidade atual das novas gerações. Ele cita o trabalho de Greg Lukianoff e Jonathan Haidt, no livro Os Mimos da Mente Americana. Um livro excelente, por sinal. Muito citado. O texto argumenta que a cultura contemporânea criou uma obsessão pela segurança exagerada. A ideia de proteger os jovens de qualquer atrito, de qualquer risco emocional ou mental através de espaços seguros, somada ao sedentarismo e ao tempo gigantesco gasto em mundos virtuais e videogames, simplesmente dinamitou as pontes de amadurecimento. É uma paralisia induzida. Na visão do livro, a sociedade criou intencionalmente uma geração de Peter Pans,
Meninos que crescem fisicamente têm corpos de adultos, mas fogem das responsabilidades porque o ambiente em que cresceram foi acolchoado demais. Aí é que a coisa fica realmente interessante, porque o autor não deixa isso apenas no campo da teoria psicológica. Ele traz isso para o chão da realidade econômica e social. O impacto no mundo real. Exato. O texto aponta para o impacto prático dessa síndrome de Peter Pan. Ele menciona a queda drástica nas taxas de casamento, argumentando que muitos jovens se sentem completamente destituídos das ferramentas emocionais para casar ou enxergam o compromisso apenas pelo ângulo do risco financeiro. E mais, ele olha para o mercado de trabalho. E os números que ele traz são preocupantes. Muito, indicando estatísticas alarmantes, como o fato de que 1/3 dos homens na faixa dos 25 anos nos Estados Unidos não têm um emprego de tempo integral, preferindo morar na casa dos pais, consumindo entretenimento digital e evitando o mundo real. Essa letargia toda não acontece num vácuo. E para explicar a dinâmica histórica que nos trouxe a esse ponto de inércia, o autor recorre a um conceito sobre os ciclos geracionais. Aquele ditado que muita gente já deve ter ouvido: tempos difíceis criam homens fortes criam bons tempos criam homens fracos e homens fracos criam tempos difíceis. Exatamente esse. E para ilustrar esse ciclo de uma forma que gruda na cabeça, o autor compartilha uma analogia brilhante sobre uma piscina de quintal. Todo mundo já deve ter brincado disso na infância. Ele conta que entrava na piscina com os amigos e eles começavam a correr em círculos, tangenciando a borda, todos na mesma direção. Fazendo a água girar. Isso. No início, a água pesa, exige muito esforço físico ir contra aquela água parada, empurrando com as pernas. Mas depois de um tempo de esforço contínuo, cria-se um redemoinho poderoso. A inércia é vencida. E quando o redemoinho ganha força suficiente, a mágica acontece. Eles podiam parar de correr. Eles podiam simplesmente parar de correr, encolher as pernas e deixar a água carregá-los. Eles podiam surfar naquela correnteza que eles mesmos haviam criado com tanto esforço prévio. É uma imagem perfeita para explicar o que ele chama de impulso cultural, o momentum de uma sociedade. Se aplicarmos a analogia da piscina ao ditado dos ciclos históricos, as gerações anteriores de homens fortes foram as que correram na água pesada. A geração que construiu as bases. Sim. Eles trabalharam em condições adversas, enfrentaram guerras mundiais, fizeram sacrifícios monumentais e conseguiram criar o redemoinho dos bons tempos, de prosperidade e estabilidade. O problema central, segundo Silk, é que os descendentes desses homens fortes não foram ensinados a empurrar a água. Eles já chegaram com a piscina girando. E eles já nasceram com o redemoinho girando rápido. Eles entraram na piscina e começaram a surfar na correnteza de braços cruzados, colhendo os frutos do suor alheio. O autor os classifica como homens fracos, exatamente nesse sentido, tornaram-se consumidores passivos, focados apenas no próprio conforto, gastando a energia cultural acumulada sem gerar energia nova para o sistema. E, naturalmente, a lei da física cobra o preço. A água eventualmente para de girar se ninguém estiver fazendo força. Sem dúvida. Se conectarmos isso a um panorama maior e à tese central do livro, o autor acredita piamente que o período de surfar na água acabou. Na visão dele, os tempos difíceis do ditado já bateram a porta. O redemoinho parou. A maré virou, o redemoinho perdeu força e as estruturas tradicionais estão cedendo. Para ele, a única forma de evitar que a piscina inteira entre em colapso é que os homens saiam da inércia, abandonem a posição confortável de consumidores, voltem a colocar os pés no chão da piscina e comecem a empurrar a água novamente. E para empurrar essa água vai ser preciso enfrentar coisas muito desconfortáveis. O que nos leva ao próprio título do livro e do capítulo. O autor fala sobre os antigos cartógrafos, os criadores de mapas lá na era das grandes navegações. Aquela prática nos mapas antigos. Isso. Quando eles desenhavam os limites do mundo que já conheciam, sobravam aquelas bordas vazias do pergaminho, os mares inexplorados. E eles costumavam marcar esses territórios com a frase "aqui há dragões". Era uma representação visual do desconhecido, do perigo e, acima de tudo, do medo. E a grande provocação que o autor lança é exatamente sobre essa fronteira. Diante de um território não mapeado, diante do medo e do dragão, como uma pessoa responde? A tendência é paralisar e fugir, ou enfrentar e desbravar. Essa é a escolha fundamental.
Para ancorar essa dicotomia entre fugir e enfrentar, o texto resgata uma narrativa bíblica muito rica, a história de Moisés enviando 12 espiões para mapear a Terra Prometida. Todos os 12 viram as mesmas evidências físicas. A Terra era extremamente fértil, mas era habitada por homens gigantescos e protegida por cidades com muralhas imensas. E a reação foi dividida. Sim. 10 dos espiões olharam para aqueles gigantes e deixaram o instinto de autopreservação assumir o controle. A resposta deles foi o pânico e a vontade de fugir de volta para o deserto, o que o autor interpreta não apenas como covardia, mas como uma rebelião contra a responsabilidade que tinham recebido. Enquanto os outros 2 agiram diferente. Por outro lado, Josué e Caleb olharam para os mesmos gigantes e a resposta foi radicalmente diferente. Eles disseram: os gigantes são o nosso pão. Eles escolheram a coragem, entendendo que o confronto era o único caminho para o amadurecimento e para a conquista. Inspirado nessa ideia de que não podemos fugir dos nossos gigantes, o autor mapeia o terreno moderno e propõe a existência de 7 áreas específicas de medo que afligem a vida do homem contemporâneo. Ele os chama de os 7 dragões, e é fascinante como ele categoriza isso. A lista abrange várias dimensões da vida, não é? Abrange tudo. Ele fala sobre o dragão da relação do homem com Deus, que seria o medo profundo de ser julgado ou de se sentir indigno. Tem o dragão do homem solitário, aquela voz interna de inadequação, de ódio a si mesmo quando ninguém está olhando. Esses são os mais internos. Exato, mas tem alguns que são extremamente palpáveis na rotina moderna. Por exemplo, o medo da rejeição e da desconexão nas relações afetivas, na dinâmica entre o homem e a mulher, ou o dragão do homem e seus amigos, que envolve a dificuldade enorme que muitos homens adultos têm de criar laços profundos de amizade, geralmente por medo da competição ou da vulnerabilidade que isso exige. Com certeza. E há mais 2 dragões nessa lista que ecoam muito na nossa atualidade focada em métricas e carreiras. O autor menciona o dragão do homem e as máquinas. Que não tem nada a ver com o Exterminador do Futuro, imagino? Não é ficção científica ou revolta de robôs. Na visão de Silks, esse é o medo existencial de perder o controle. É a ansiedade de performance, o pavor de falhar numa sociedade que exige produtividade mecânica implacável e o medo de se tornar obsoleto. E logo em seguida, ele conecta isso ao dragão do homem e à provisão. Isso pesa muito hoje em dia. Esse talvez seja o mais ruidoso na modernidade, o medo crônico da escassez. É a ansiedade alimentada pela comparação constante com os outros, o medo de não ter o suficiente, de não ser capaz de sustentar uma família ou de manter um padrão que a sociedade dita como sinal de sucesso. Mas independentemente de qual dragão estamos falando, e ele também menciona o dragão da natureza, o autor faz uma virada de chave no texto que é espetacular. É crucial esclarecer esse ponto porque é o coração do argumento dele. O autor cita uma frase do psicólogo Carl Jung. Onde está seu medo, aí está sua tarefa. A grande revelação que o livro faz é que o trabalho, o mercado financeiro, as mulheres ou os amigos, nada disso representa os verdadeiros dragões. Os dragões são ilusões externas. O dragão é aquele instinto primitivo e distorcido de autopreservação. É o impulso que faz o homem querer paralisar diante da responsabilidade, ou a vontade de controlar as pessoas ao redor só para não correr o risco de se machucar. O campo de batalha, em última instância, é sempre interno. Então, o que tudo isso significa na prática? Se o campo de batalha é interno, como se mata esses dragões e se quebra aquele feitiço que mencionamos lá no começo com o rei Théoden? Na concepção do livro, a espada para bater esses dragões não é, de forma alguma, forjada na agressividade ou na brutalidade que alguns estereótipos associam à masculinidade. O antídoto absoluto para o medo, segundo o autor argumenta a partir de textos bíblicos, é o amor. Um conceito bem diferente do imaginário do guerreiro bruto. Totalmente diferente. Ele fala de um amor maduro, que lança fora o medo. É a capacidade de colocar o bem-estar dos outros acima do seu próprio instinto de preservação. É usar a força para servir, não para dominar. E aliado a esse amor, vem o domínio próprio. O homem virtuoso foca em domar a si mesmo, suas paixões, seu egoísmo, sua tendência a fugir para os videogames ou para os vícios, e não em tentar controlar a vida dos outros. E tem um ponto muito bonito na reta final desse capítulo.
O autor deixa claro que ninguém mata esses dragões sozinhos. Ele conta uma história de bastidor bem marcante sobre o grande evangelista americano Billy Graham. Já no fim da vida, aos 90 e poucos anos, um jornalista perguntou a Graham o que ele teria feito de diferente se pudesse voltar no tempo. Uma reflexão pesada para alguém com a trajetória dele. O detalhe é que esse é o homem que pregou para milhões de pessoas em estádios lotados no mundo inteiro. E a resposta dele foi que ele teria deixado de lado as grandes conferências para se dedicar exclusivamente a mentorar e conviver profundamente com apenas 12 homens, replicando exatamente o modelo de Jesus Cristo. Essa história pavimenta o terceiro tema da solução proposta pelo ator, a absoluta necessidade de fraternidade. O texto defende que caráter e virtude só são forjados no atrito saudável da vida em comunidade. Um menino precisa ver figuras paternas em ação e um homem adulto precisa de um grupo de irmãos, de amigos verdadeiros que o responsabilizem, que o encorajem e não deixem que ele fuja das batalhas. É a quebra do isolamento. O autor menciona o próprio trabalho de formar grupos de irmãos para tentar curar o que ele diagnostica como uma geração órfã. Ele até compartilha princípios do seu credo de conduta, com frases do tipo "homens sempre protegem e nunca exploram os mais fracos", ou "homens assumem suas responsabilidades e nunca culpam os outros por suas falhas". Na visão afiada do livro, a verdadeira face da masculinidade tóxica não é o provedor tradicional, mas sim a cultura contemporânea que permite que o homem viva de forma insular. Fechado na própria bolha. Isolado atrás de telas, entregue aos próprios apetites, sem nunca precisar prestar contas a ninguém. Fazendo um apanhado de toda a nossa exploração de hoje, independentemente da concordância ou discordância que você possa ter em relação às premissas culturais e interpretações de Silk, há um valor inegável nesse exercício de reflexão. Um valor estrutural, eu diria. Parar para pensar profundamente sobre a relevância de se construir comunidades fortes, sobre o peso da responsabilidade mútua, sobre a coragem necessária para mapear e olhar nos olhos dos próprios medos, ao invés de buscar distrações, tudo isso é de uma profundidade imensa. Entender o ciclo de causa e efeito das gerações é um convite vital para qualquer sociedade avaliar qual é o seu papel na manutenção das engrenagens do mundo. Isso levanta uma questão importante. Uma provocação para continuarmos pensando muito além das páginas da nossa fonte de hoje. O autor deposita a cura para esse isolamento e a formação de um caráter maduro na necessidade de uma irmandade física. Nos laços presenciais. As antigas mesas de amigos ou o convívio diário dos 12 discípulos. Mas como as futuras gerações vão conseguir construir esses ritos de passagem e essa teia de responsabilidade mútua em um mundo estruturalmente desenhado para o distanciamento? É o grande dilema da nossa era. Em uma sociedade onde o trabalho remoto esvazia o atrito natural do escritório e onde a vida social e o consumo de conteúdo são orquestrados por algoritmos que nos isolam em bolhas perfeitas de conforto, os encontros físicos, imprevisíveis e reais se tornam cada vez mais raros. A grande questão que fica é: será que a tecnologia moderna é apenas um dragão novo e invencível que perpetua o encantamento de Théoden? Ou será que ela pode ser subvertida e domada para criar formatos inéditos de mentoria e presença genuína? Esse é um dos maiores quebra-cabeças estruturais que teremos que resolver. Uma reflexão sensacional para fechar o nosso pensamento de hoje. Agradecemos imensamente o tempo e a companhia de cada pessoa que mergulhou conosco nessas ideias densas do texto. Esperamos que essa análise proporcione boas conversas e reflexões internas sobre os dragões de cada dia, sobre a coragem de assumir responsabilidades no lugar de fugir delas e sobre como estamos empurrando a água na piscina para as próximas gerações. Um grande abraço, continuem sendo curiosas e até a nossa próxima exploração.